Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Somente até aí, igreja. Essa mensagem, essa palavra, na verdade, que nós acabamos de ler, muito conhecida, né? Porém, pouca praticada. Aliás, como muitas palavras que nós lemos na Bíblia são conhecidas de cada um de nós e às vezes até decoradas, mas pouco praticadas. E aqui nós temos um conselho que nesse momento foi dado por Paulo, mas orientado pelo Espírito de Deus. É um conselho que o próprio Deus dá para que a família, para que a casa, ela viva em harmonia, viva em comunhão. Nós sabemos que uma família que não tem um equilíbrio, uma família que não vive bem, que não vive em harmonia, ela enfrenta muito mais dificuldades em todas as áreas. Porque se não há uma harmonia na área das finanças, um gasta mais do que o outro, ou se os dois gastam mais, entra naquela confusão e na crise financeira. Se não há o respeito de uma das partes, da mesma forma, não há uma harmonia, porque ali vai viver um lugar de contenda. Se não há o entendimento de que tem que haver cumplicidade, que os dois se uniram, formando uma só carne, e constituíram uma família fruto de uma união. Então nós estamos falando aqui, nesse momento, de obrigações para com o homem, obrigações para com a mulher. Mas nós sabemos também que tem as obrigações dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Como, por exemplo, não irritar os seus filhos. Ou, já dos filhos para com o pai, os filhos devem amar, respeitar, honrar os pais. Inclusive tem promessa nisso. Mas por que muitas vezes nós negligenciamos tudo isso? Porque às vezes a gente esquece que no meio desse seio familiar existe um ser chamado Jesus. E que às vezes Jesus está ali, mas ele não está sendo notado. Porque de fato, quando nós agredimos ao nosso parceiro, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, Deus está ali
Está. Mas é uma atitude nossa. Mas se nós parássemos e pensássemos, antes, muitas vezes, de agredir, estou falando agredir de forma verbal, tá? Que fique entendido aí, né? Então, se nós parássemos antes de cometer uma agressão verbal, ou mesmo tem outros tipos de agressão que não física, a gente às vezes agride o nosso parceiro de uma outra forma que não verbal e que também não física, mas é uma agressão. Nosso parceiro sente quando nós negamos alguma coisa, quando nós fazemos alguma crítica, enfim, não quero entrar nesses detalhes familiares. Mas se a gente parasse e pensasse, porque nós, parece que nós perdemos a capacidade de raciocinar, isso eu digo também por mim, e nós agimos para depois pensar. Quando o correto é pensar antes de agir. Nós estamos tão tomados por impulsos e por respostas mais imediatas que muitas vezes a gente age. E só depois que pensa e reflete e diz assim: poderia ter sido diferente. Já foi. Mas já pensou se agora, daqui para frente, a gente começar em meio a uma ação nossa ou uma reação nossa, a gente lembrar desse texto? Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Talvez vocês mulheres agora parem e pensem dizendo assim: eu não posso levantar a minha voz contra o meu marido, eu não posso desrespeitar o meu marido. A gente não está falando aqui daquela mulher submissa que baixa a cabeça e que chama o seu marido de Senhor. Isso já não cabe mais no tempo de hoje. Mas o respeito ele tem que existir. A mulher precisa entender que ela não levanta a voz para o cabeça da casa. Nós entendemos isso aqui, nós lemos isso aqui. Isso é um conselho do apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito, para a constituição familiar. Só que a gente vê aí situações agora de casais que a mulher levanta a voz, a mulher xinga, a mulher agride com palavras, a mulher joga o café na mesa como se fosse queimar o marido, de vez de estar brigado, põe o café na mesa lá, não precisa jogar para queimar o marido. Talvez eu esteja exagerando aí, jogar para queimar o marido, mas vocês estão me entendendo, são ações que muitas vezes a gente comete sem refletir na palavra. Se nós morremos para nós mesmos e agora nós vivemos em Cristo, a gente tem que buscar viver aquilo que Cristo nos aconselha. Então, mulher não levanta a voz para o marido, mulher não desobedece o marido, mulher não engana o marido. Tem que haver transparência, porque quando a mulher engana o marido, eu estou falando em enganar, entendam, não é traição, é enganar em qualquer outra coisa, é esconder algo do marido. Tem que haver transparência, cumplicidade. Da mesma forma, nós ouvimos aqui que as obrigações não são só das mulheres, mas também dos maridos. Olha, o marido, respeite a sua mulher, trate a sua mulher como Cristo trata a própria igreja. Será que Cristo destrata a igreja? Será que Cristo ofende a igreja? Está dizendo não, é da mesma forma que Cristo cuida da igreja. Só que por não viver a palavra, a gente ofende a mulher. Ah, você fez isso, ah, você fez aquilo, ah, você é isso, ah, você é aquilo. E na maioria das vezes não é aquilo que nós imaginamos, não é aquilo. Esse não é o verdadeiro sentimento
sentimento nosso para com as nossas esposas, mas nós às vezes soltamos algumas coisas, algumas palavras que ofendem. Em casa, a mulher, eu agora vou trazer um exemplo da minha casa. Um dia eu estava dizendo para a pastora, dizendo: você está defendendo demais a nossa filha. Agora tudo você defende. Não estou defendendo tudo, você está defendendo. Ou seja, ela vai ter que refletir, porque esse é o meu sentimento. Porque, sabe, quando eu tenho esse sentimento de que ela está defendendo demais, talvez, na minha visão, ela esteja impedindo que a ação do filho seja respeitosa, seja uma ação de honraria para com os pais. Então a gente precisa também entender que não é o tempo todo passar a mão na cabeça do filho, porque se a gente passa a mão na cabeça do filho o tempo todo, eles não vão aprender, eles não vão formar o caráter. A gente não vai preparar os filhos para enfrentar esse mundo aí fora. Então os filhos, eles precisam também ter um choque de realidade. Filho não é, sabe, como a gente costuma dizer, princesa, príncipes e princesas. Devemos tratá-los assim, mas tudo tem limite. Meu filho não lava a louça em casa, por que não? Tem secretária para fazer isso? Pode. Não tem quem é que lava, então? É a esposa. E o filho é o quê? É um hóspede dentro de casa? Então o filho, ele tem que compartilhar. O filho gosta de comer comidinha gostosa, não gosta? Ele tem que aprender a fazer também, porque pais não são empregados. Você faz comida quando é criança, mas quando entra na adolescência, já é hora do adolescente aprender a fazer. Ou você acha que ele vai viver eternamente adolescente, não vai crescer, não vai casar, não vai constituir família, e quando for para lá, é lá que vai aprender, vai pegar lá as redes sociais e vai aprender? Você vai lançar seu filho ou sua filha despreparada no casamento? Voltando, sabe, aos conselhos de Paulo, que Paulo está dizendo: na constituição familiar tem que ter Cristo. A mulher tem que respeitar o homem tem que tratá-la como se tivesse semelhante ao como Cristo tratou a igreja. Agora a gente também precisa entender que no meio da nossa casa, dentro da nossa casa, no seio familiar, tem que ter temor a Cristo, porque se não tiver o temor a Ele, essas coisas que eu acabei de falar, elas tendem a se agigantar, elas começam a crescer e perdem controle de tal forma que culmina numa separação de corpos, porque o casal já não se tolera, os filhos já não têm respeito. Por quê? Porque nós pegamos Cristo e colocamos do lado de fora da porta e nós estamos vivendo ali dentro, somente a nossa família. Porque se Cristo estivesse lá, como eu acredito que Ele esteja, porém, se Ele estivesse lá e Ele estivesse sendo notado pela família, as ações da família seriam diferentes. Porque se você tiver sã consciência, você vai fazer algo errado, você vai machucar alguém, você vai contrariar os conselhos dele, sabendo que ele está lá, te ouvindo, te vendo. Então a presença dele tem que estar lá. Agora deixa eu trazer um exemplo bíblico para vocês de que não basta
presença de Cristo. Não basta. Mas você está me dizendo que não é suficiente? Eu estou dizendo que não basta. Vocês conhecem o episódio de quando Israel perdeu uma batalha para os filisteus e a Arca da Aliança foi sequestrada pelos filisteus? Pegaram a arca, pegaram os despojos da guerra e levaram consigo. A arca, todos vocês sabem que significa o quê? A presença de Deus. Ela simboliza, ela é a presença de Deus. Então os filisteus, sabendo disso, porque eles ouviam falar, que o povo de Israel tinha aquilo ali como a presença de Deus, eles ganham a batalha, sequestram a arca e levam a arca para dentro de suas casas. Bom, se a presença de Deus fosse o suficiente, os filisteus estavam tranquilos, sim ou não? Só que a presença de Deus no lugar errado não faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus está presente na sua casa, mas você não se faz jus à presença dele. Você, sua casa, não justifica a presença dele. Porque a presença dele foi sequestrada e foi parar dentro do seio dos filisteus. E o que é que aconteceu? Uma grande tormenta tomou todo aquele arraial dos filisteus. E era sofrimento após sofrimento, praga após praga. Mas como assim? A presença de Deus não estava lá? Simbolicamente ela estava. Então o que é que acontece nas nossas casas? A presença de Deus muitas vezes é simbólica e não real. Nós acreditamos que Ele está lá, mas nós não fazemos jus à presença dEle. E é por isso que muitas vezes há tormenta nas nossas casas, há contenda nas nossas casas, a discórdia, a confusão, a briga, sabe? Há um clima muito ruim. Por quê? Porque nós acreditamos que a presença está lá, mas ela está simbólica. O que ele está dizendo? Vocês acham que eu estou aqui e que vou operar alguma coisa em meio a essa confusão? Aí o que acontece? Os filisteus são acometidos com pragas, e eles disseram assim: olha, não dá, tira essa arca do nosso meio. Já entendi que nós não fazemos jus à presença de Deus aqui. Devolve essa arca. Davi, um santo homem de Deus, diz assim: se os filisteus estão sofrendo por conta da presença da arca lá, quem sou eu para pegar essa arca e trazer para aqui? Olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o próprio Davi disse assim: eu não estou entendendo. Ou talvez Davi naquele momento ele tivesse o sentimento dizendo assim: olha, eu também não sou digno nesse momento de pegar essa arca e levar para dentro da minha casa. Porque se Davi entendesse que naquele momento ele era digno disso e não tivesse medo, ele pegaria a arca e levava para dentro da casa dele. No entanto, o que é que Davi faz? Diz assim: manda para casa de Obed-Edom, deixa lá e vamos ver o que acontece. Se Deus também
mandar uma praga para lá, eu vou entender que não é o momento de pegar essa água, trazer para cá. Só que agora vocês precisam entender que a presença de Deus num lugar errado, numa casa que não santifica, que não glorifica, é praga, é ruína, é problema, porque ele não vai fazer transformação naquele lugar, porque as pessoas não estão entendendo que ele é o cabeça. Aí vai para a casa de Obed-Edom, passa lá pouco tempo, 3 meses na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que a presença de Deus na casa certa, no lugar certo, no meio da família certa, trouxe prosperidade, trouxe riqueza, trouxe paz, trouxe harmonia, trouxe amor, trouxe tudo de bom. Coloca Deus dentro da tua casa de maneira, sabe, outro dia eu vi um vídeo, uma criancinha saiu de fralda na rua, olhava para o céu, bom dia Deus, vamos brincar. E a mãe, filho, você está falando com quem? Estou falando com Deus, a gente vai brincar. Sabe, é assim que você tem que tratar Deus todos os dias. Bom dia Deus, esta casa te honra, esta casa te louva, esta casa te quer, esta casa te deseja, esta casa quer a tua presença. Aí ele vai dizer, eu estou no lugar certo, eu estou em Obed-Edom, então aqui eu vou fazer milagres, eu vou fazer prodígios, eu vou fazer maravilhas, eu vou transformar esta casa. Vamos experimentar de hoje em diante fazer isso. Não posso, porque Jesus está aqui. Meu marido é o quê? Não, depois eu falo. Sabe? Depois eu falo, não é o momento. Isso talvez seja o suficiente para Cristo dizer, está seguindo o exemplo. Espírito Santo, ainda dá tempo de colocar as palavras certas na boca dessa pessoa. Mas é o que mesmo quer dizer? Não, eu estava pensando direito, talvez você tenha razão. Eu estava pensando direito, talvez não seja da maneira como eu imaginava que fosse. O próprio Senhor, ele fala, e muitas vezes a gente não pratica, eu mesmo sou um que não pratica a palavra branda. A palavra branda. Um dia eu ouvi de uma mãe que ela disse que a filha dela aumentou a voz, uma criança. Ela parou e disse, filha, eu não estou te ouvindo. E a menina, gritando, esperneando, ela disse, eu continuo te ouvindo. E a menina aí perguntou, você está com problema no ouvido? Ela disse, estou. Todas as vezes que alguém me grita, meu ouvido fecha, eu não consigo escutar. Dá para você falar mais baixo? E a criança, que estava revoltada, disse, olha, é assim. Ah, tá certo, agora eu te ouvi. Mas a pessoa, se essa mãe, ao ouvir uma criança gritando, fizesse como a gente vê por aí afora, a mãe agredindo. Quantas vezes você vê um menino, coitado, sem nenhuma orientação, vai atravessar a rua correndo, a mãe vai te pegar, chamar, segurar na mão e dizer assim, não, cuidado, não faça isso, presta atenção, atravessa com a mamãe. Não, agride a criança. Se
seu irresponsável, seu louco. Será que a criança é louca? Será que a criança é irresponsável? Não, a criança não tem maturidade suficiente, ou talvez não foi educada. E aí nós queremos descontar com violência. Aí a gente quer chegar em casa e dizer assim: cheguei em casa, a presença de Deus está na minha casa e tudo vai ficar bem. Não é bem assim? Obed-edom experimentou a presença de Deus na sua casa e em meio à sua família. Ele agiu com obediência, e o Senhor concedeu prosperidade, concedeu benefícios, concedeu saúde, sabe? E os bens não foi, sabe? Tudo quanto o Senhor concedeu não foi para o patriarca, não foi para a matriarca, não foi para um dos meninos, foi para a família. Foi para a família, porque eles entenderam que aonde está a presença de Deus, a sua casa, ela tem que ter a presença de Deus. O que a gente ouve? O mesmo Paulo, que ele aconselha aqui aos Efésios, ele aconselhou aos Coríntios dizendo: o amor é paciente, o amor tudo suporta. O mesmo Paulo. Então a gente precisa, sabe, começar a viver agora dentro da nossa casa. Por quê? Porque a casa ela precisa ser um espelho para Deus. Mas o teu vizinho às vezes ouve a sua gritaria dentro da sua casa, a confusão dentro da sua casa. Ele diz assim: e é tudo crente, frequenta a igreja, olha que confusão vive nessa casa. Sabe, é você chegar, ainda que o seu filho ou o seu cônjuge, ele não congregue numa igreja, não confesse a mesma fé sua, você precisa dialogar com ele e dizer assim: amor, vamos transformar a nossa casa? A partir de hoje, eu lhe peço um favor. Se tu quer tomar sua cervejinha, toma ali com os amigos, pertinho, não traz para dentro da minha casa. Eu gostaria da sua compreensão para que minha casa fosse um lar santo, digno da presença de Deus. Filho, eu sei que você gosta do pancadão, do paredão, do dandão, sei lá o dão. Mas dá para não botar essa música? Quando você sair, você pega o carro e bota lá, fecha o vidro e bota o seu paredão lá e ouve sozinho. Mas mamãe, mas papai, não quer isso mais dentro da minha casa. Vamos fazer um acordo? Eles vão começar a entender. Eles vão começar, sabe? Eu levei um tempo, eu trabalhava à noite, eu chegava em casa 4 horas da manhã. E eu, antes de entrar na minha casa, eu já chegava orando, dizendo: Senhor, limpa-me, purifica-me, para que eu possa adentrar neste lar santo. Santo. A sua casa é o abrigo de Deus. Ah, mas Deus não vive em tendas construídas por homem. Não é isso que eu estou dizendo. É onde você vive, onde você convive, onde você dorme, onde você passa grande parte da sua vida com a sua família. Tem que ser um lar santo. E tudo que está lá dentro tem que ser santo, consagrado ao Senhor. O seu lar tem que ter harmonia. Tem que haver um diálogo, que o diálogo é algo que a gente sabe. Nós trabalhamos em culto de casar durante muitos anos. Qual é o maior problema do relacionamento? Falta de diálogo.
E hoje, com o advento do diabo em forma de teclado, piorou a harmonia dentro de casa, porque é só os dedinhos nervosos, usando os celulares. Não sei se a minha família reparou, mas eu estou fazendo menos uso. Eu já boto lá e não quero nem pegar o aquecimento para não me seduzir, porque isso te afasta do momento de você estar ali meditando na palavra. Isso te afasta de você estar ali produzindo bons pensamentos. Isso te afasta da comunhão com a sua família, porque está cada um. Outro dia eu vi acho que hoje eu vi um corte de um pastor que ele está dizendo assim: vivemos numa casa cheia de camas e vivemos completamente separados, cada um em um cômodo, com aquele que nós escolhemos ser agora o nosso parceiro ou a nossa família. Somos muito mais amigos das mentiras e das ilusões que por esta tela passa. Isso é frase minha, já não é dele, tá? Das mentiras e das ilusões que por esta tela passa, do que do convívio com uma pessoa que você se casou ou com um filho que você gerou. A babá eletrônica, como a pastora fala, a TV, ela disse: não vai ligar, porque ela disse: vai ligar a babá eletrônica? Não, eu disse: não, eu acho que ela tem percebido que eu já não faço mais questão. Tem um programa ou outro que eu gosto de assistir, mas não, se depender de mim, eu não vou mais ficar escravo da babá eletrônica. Agora, quando a minha família chegar, se assim, vamos assistir um filme, estou aqui, até a hora do meu cochilo, eu estou aqui, conte comigo. Conte comigo, liga aí a babá, porque ali nós vamos estar juntos. Tudo isso precisa ser visto. Tudo isso precisa ser corrigido dentro das nossas casas. Vocês estão me entendendo? Tem gente que acha que filho é propriedade, não. É responsabilidade sua, mas não é propriedade sua. Tem gente, vocês estão vendo aí essas matérias aí, tanta mulher que tem sido vítima de violência porque o marido não aceita a separação, e aí maltrata, mata. Por quê? Porque está achando que a mulher é propriedade. Não leu essa passagem, ou se leu, esqueceu, não pratica. A mulher não é propriedade sua. Nesse mesmo contexto, a Bíblia diz o seguinte: que Cristo santifica, mesmo ele sendo a cabeça, ele santifica o corpo. E observe que ele mesmo diz: e se unirão e serão uma só carne. Acaso um homem tende a maltratar a sua própria carne? Isso é forte. Se eu gosto de sã consciência, eu vou maltratar a minha própria carne? Eu vou bater em mim mesmo? Mas por que eu tenho feito isso com o meu cônjuge? Se é uma só carne. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Eu não me excluo, tá, gente?
não me excluo. Eu também falho muito e muitas vezes eu também sou só ouvinte e não praticante, mas quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a permitir que a palavra entre em você, ela lhe transforma, ela lhe incomoda. Foi por isso que Cristo ele chocou as pessoas quando ele chegou no lugar e disse assim: não pense que eu vim trazer paz entre os homens, eu vim trazer conflito. Os homens não entenderam, disse assim: ele não é de paz, ele é de guerra. Não, o conflito que ele está dizendo é comigo mesmo. Para eu sair da minha zona de conforto, é muito mais confortável aumentar a minha voz dentro da minha casa e pedir que todos se calem, porque eu sou homem, eu sou o mais forte, porque eu falo mais alto. É muito mais fácil do que eu sentar, calar, ouvir, meditar, julgar. Eu prefiro gritar. Resolve. Talvez esteja piorando. Já estou quase encerrando. Nossas casas, nossas vidas precisam ter um fundamento. Fundamento. Porque é semelhante àquele homem que constrói a sua casa sobre areia. Vem o vento, sopra sobre ela e ela cai. Vocês observem aí nas construções civis, muitas vezes a parte que mais demora na obra é a primeira laje. Porque até chegar na primeira laje tem que fazer estudo de solo, tem que fazer sondagem, tem que fazer fundação. Em alguns casos tem que bater a estaca até chegar no lugar onde a estaca não consegue mais perfurar. E quando isso acontece, você diz: aqui eu consigo lançar o alicerce. E muito provavelmente vem vento, vem chuva, vem tempestade, e a casa não vai se abalar, porque ela foi edificada sobre uma rocha. E nós sabemos que quem é a rocha da nossa vida, quem é a rocha da nossa casa, da nossa família, é Cristo. Cristo é a pedra fundamental, a principal pedra, a pedra angular que direciona a construção das nossas casas. E quando nós construímos a nossa vida, nosso relacionamento, nossa família sobre esta pedra, nós estamos seguros. Existe um fundamento que me dá segurança, que é Cristo. E quando nós não edificamos, ou seja, a nossa casa não tem Cristo, ela está sobre a areia. Está sobre a areia. Eu vi isso acontecendo muito aqui quando eu fazia vistoria nas escolas. Eu cheguei em algumas escolas, as paredes rachadas, trincadas. E quando eu chamava ali os técnicos em edificações, os engenheiros estruturalistas, eles diziam assim: o solo está se movimentando. É por isso que essas paredes estão rachando. Agora traga isso para dentro da sua casa. Por que o solo está se movimentando? Por que a parede está rachando? Por que a casa está entrando em ruína? Porque não foi bem fundamentada. Cristo não tem sido a pedra principal. A tendência é sofrer, é ter essas tormentas que nós lemos aqui, não falamos aqui, que foram as tormentas do Filisteu que quis botar a presença de Deus dentro da casa. Só foi tormento. Ele é pedra. Cria. Ah, meu irmão, mas eu casei, eu me juntei. E nós temos exemplo de uma mulher que
que eu lutou anos e anos. Temos outras dizendo que ali, o filho de manhinha também, ficou anos e anos amando cevada. E aqui a gente tem um exemplo dessa casa aqui, de uma mulher com anos e anos que não ceava, que não fazia nada. Por quê? Eu quero me casar. Até que conseguiu. Então, se sua casa ela não está ali sobre o fundamento da rocha que é Jesus, ainda dá tempo, meu irmão. Contrata uma equipe especializada em engenharia, que ele vai preparar uma sapata ali por debaixo, que ele vai conseguir gerar ali por debaixo uma estrutura sólida para que sua casa não se abale mais. Meu irmão, como é que eu faço isso na minha casa? Eu conheço engenheiro. Aleluia. Especialista em edificações do lar. Do lar. É Cristo. É Cristo. Tem uma folha e meia. Se aguardar. Efésios 2, 19 e 20. Nem o estrangeiro, nem o forasteiro. Alguém, deixa eu ver se eu olho aqui. 12, 19 e 20, né? Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família. Ei, isso aí está falando de mim e de você. Não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, nós somos agora co-cidadãos, cidadãos da família de Deus. Vamos dizer nova, foi? 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, ou seja, todo crente de sã consciência, cresce para o templo santo do Senhor. É isso. Não vou me aprofundar. É isso. Todo sujeito bem ajustado, ele cresce. Por isso que ele diz assim: ei, quando você era criança, falava como criança. Quando você era menino, comia como menino, agia como menino, mas agora não. Nós crescemos. Não é mais leite que vai nos sustentar. Quem está te falando é o filho de um bezerro, que vai gostar de leite assim longe, viu? Inventaram leite em pó, de me dar um em pó. Inventaram líquido, não tinha que inventar em barra, eu vou comer em barra. Tem leite em barra, me dá leite em barra. Bota 2 barrinhas no meu café. Só que leite puro ele não me sustenta. Eu já cresci. Então eu tenho que comer coisas sólidas, que me alimente, que me sustente, que me edifique, que me dê clareza, que me dê sentido para a vida, que me ensine a respeitar o próximo, que me ensine a respeitar a minha casa, que conduza os meus passos. E isso eu não acho em qualquer restaurante. Isso tem que ser num lugar especializado.
lá num lugar especializado. Você vai no médico, você está lá. Aqui mesmo a gente teve recentemente a mãe de uma irmã nossa que teve um problema aí, falta de sódio, né? E baixou o hospital. Ela teve que ir ali por uma equipe especializada para identificar e para repor o sódio que ela tinha perdido. Então, todas as vezes que nós estamos perdendo o sentido do que é família, do que é lar, do que é harmonia, nós precisamos procurar um lugar especializado. Aleluia. Faltou harmonia na sua casa? É charmoso a gente sentar no sofá e cruzar as pernas e ler. É bonito, é charmoso. Vamos procurar um lugar. Vamos procurar um lugar. Eu tenho poucas certezas na vida, mas disso eu tenho certeza que se a gente procurar um lugar e pegar esse alimento e começar a meditar nele, o Senhor vai saciar a nossa fome. O Senhor vai manifestar a graça dele dentro da sua casa. O Senhor vai manifestar a glória dele dentro da sua casa, assim como ele fez na casa de Obed-Edom. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nossa casa seja um lugar digno da presença do Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que vocês tenham uma semana rica, próspera e abençoada. Em nome de Jesus.